Amém. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado aqui. Aleluia. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler alguns versos para a gente começar essa noite. Hebreus capítulo 9, verso 11. Diz assim: Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio, mas por seu próprio, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touro e das cinzas de uma novilha, santifica o que estão impuros, quanto mais o quê? Quanto mais o quê? O sangue de quem? De Cristo, que é imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Por isso, Ele é mediador de uma nova, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança. Amém. O que nós temos aqui é o escritor aos Hebreus escrevendo essa carta. E como a própria carta já carrega o nome, o endereço de para quem ela foi escrita para os Hebreus, para o povo de Israel. Então o escritor aos Hebreus, ele está fazendo o quê? Ele pega essa carta inteira e ele faz um paralelo com relação à antiga aliança para a nova aliança. A Bíblia, ela está dividida em duas partes. Ela tem o Antigo Testamento e ela tem o Novo Testamento. Essa palavra testamento, ela significa aliança. Então a Bíblia, ela conta a história da antiga aliança e ela conta a história da nova aliança. E na antiga aliança, o escritor aos Hebreus, ele está ajudando o povo de Israel a assimilar que Deus, na verdade, tudo que Deus ordenou na antiga aliança era sombra daquilo que Deus ia fazer na nova aliança. O que tínhamos na antiga aliança? Na antiga aliança, irmãos, Jesus ainda não tinha nascido como homem. Então, o ser humano já estava debaixo da condenação do pecado e, consequentemente, ele precisava de perdão de Deus. E aí no capítulo 9 ainda de Hebreus, no versículo 22, mais abaixo, a gente não vai ler, mas no versículo 22, na parte B do versículo, o escritor ele vai dizer assim: porque sem derramamento de sangue não há perdão. Diga, sem derramamento de sangue não há perdão. Agora como aqueles que creem na Bíblia, tudo bem? Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, como era antes de Cristo, na antiga aliança, Deus estabeleceu que uma vez no ano, o sumo sacerdote, ou seja, o líder dos líderes espirituais de Israel, ele deveria matar um touro para se purificar, porque o sangue do touro purificaria o pecado então do sumo sacerdote. Mas ele deveria também sacrificar um bode. E o sangue daquele bode, com o sangue daquele bode, o sumo sacerdote deveria entrar
no tabernáculo ou nos dias depois de Salomão, já no templo de Salomão, que tem os mesmos compartimentos. Então o tabernáculo era uma tenda dividida. Então tinha o quintal da tenda chamada átrio. Você entrava na a primeira porta, o átrio, que era o quintal. A segunda porta era o santo lugar. E pela última porta, e o terceiro e último compartimento era o santo dos santos. E o que tinha ali? A arca da aliança. O lugar que a presença de Deus estava. Então o sumo sacerdote, esse líder, primeiro ele tinha que se purificar do seu pecado. E para isso tinha que derramar sangue. Porque sem derramamento de sangue não há o quê? Sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão. Muito bem. Então ele derramava o sangue de um touro. E por que tinha que ser de um animal? Porque o animal sem nenhum defeito, não é físico. O sangue tem vida, o sangue fala da vida. E o sangue de um animal era o mais inocente dos seres. Então, sem derramamento de sangue não há perdão. Então o sumo sacerdote derramava o sangue para se perdoar, receber perdão de Deus. E depois ele derramava o sangue de um bode. E aí sim ele podia adentrar para dentro desse lugar chamado Santo dos Santos, onde tinha a presença de Deus. Isso acontecia uma única vez. E ele não podia entrar de qualquer jeito. Para ele entrar lá dentro, além de estar purificado dos seus próprios pecados, ele entrava lá com uma vestimenta, claro, preparada, pronta para aquilo. E os pés, o tornozelo dele amarrado numa corda. Por quê? Porque se ao pisar dentro do Santo dos Santos ele tivesse em pecado, diante da presença de Deus que estava lá naquele terceiro compartimento, não é, do templo ou do tabernáculo, o lugar onde Deus estava, o que acontecia com ele? Ele morria. E se ele caísse duro lá dentro, quem é que podia entrar lá dentro para tirar? Ninguém. Então tinha que ser puxado por essa corda. Então nós estamos falando do quê? Do lugar onde a presença de Deus está. Porque Deus é santo. Tudo bem? Muito bem, isso é a antiga aliança. E o escritor aos Hebreus está explicando isso para o povo. Falou, você lembra disso? Lembra que Deus ordenou? Muito bem. Mas agora eu quero dizer para vocês que o Filho de Deus tomou a forma de um homem, nasceu como homem, viveu nessa terra, não pecou, não estava debaixo da condenação do pecado, porque ele não foi gerado por homem, mas o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria. Então ele nasce sem estar debaixo do pecado. E por conta disso, ele decide derramar o seu próprio sangue na cruz do Calvário, como um cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E esse Jesus que morreu na cruz, derramou o seu próprio sangue, porque sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão. Esse Jesus, com o seu próprio sangue, entrou no lugar onde Deus está, que é nos céus, de uma vez por todas, a fim de que agora a gente possa receber perdão. Porque sem derramamento do quê? Não há o quê? Sem derramamento de sangue não há? Então nessa noite eu quero falar sobre o sangue de Jesus. O tema da minha mensagem é o sangue de Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário e que derramou o seu próprio sangue, a fim de realmente nos abençoar demais. Irmãos, vou dizer uma coisa a vocês. Se por um exemplo, você não conhece o teu pai, você não teve acesso ao teu pai biológico, e aí o seu pai biológico, embora você não tenha contato com ele, não tenha acesso com ele, é um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Brasil. Você ia achar ruim? Sim ou não? Não. Aí esse homem morre. E o único herdeiro que ele tem é você. O que você acha disso? Você ia continuar congregando com a gente, é meu irmão? Você não ia ter problema de vir pro gueto não, né? Ok. Então, legalmente, você é um herdeiro e você é o quê? Rico. Tô certo? Ok. Mas se você não tem acesso a esse pai, ninguém sabe quem é você, logo, embora você seja legalmente rico,
você pode usufruir daquela riqueza? Porque você não tem o conhecimento de que alguém deixou uma herança abençoada para você. Eu estou explicando isso, fazendo uma simbologia, uma analogia, a fim de que você entenda que você só consegue usufruir daquilo que você entende, daquilo que você sabe, daquilo que chegou ao teu entendimento. E por isso a minha oração quase todas as vezes é: Deus, abre os nossos ouvidos para a gente ouvir a tua palavra, desbloqueia a nossa mente para a gente conseguir processar o que a gente está ouvindo, mas o nosso coração precisa estar aberto também para a gente decidir obedecer. Porque não adianta ouvir, entender e não obedecer. O que eu quero dizer nessa noite sobre o sangue de Jesus é que Ele te proporciona e Ele me proporciona tantas bênçãos que muitas vezes nós nos esquecemos. E talvez você esteja aqui falando comigo: pô, o sangue de Jesus, eu até hora ou outra como um bom crente, eu falo, o sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo. Mas a grande questão é que, será que a gente tem se lembrado o benefício do sangue de Jesus? Ou talvez você não saiba dos benefícios do sangue desse Jesus que morreu na cruz. Então é por isso que a gente vai destrinchar e falar um pouco sobre isso essa noite. Você vai comigo ou não? Amém. Então entenda, aquilo que você não compreende, você não usufrui. Vire para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: você entendeu? Aquilo que você não compreende, você não usufrui. Vire para o de trás e diga para ele: você entendeu? Aquilo que você não compreende, você não usufrui. Agora fala para ele então: fique de ouvidos abertos, para você entender, para você compreender, a fim de que você e eu possamos usufruir, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. A gente precisa entender, irmãos, que o sangue de Jesus não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. É um sangue eterno. E o diabo odeia o sangue de Jesus. E eu quero então falar do que o sangue de Jesus nos proporciona. Em primeiro lugar, eu quero começar dizendo que o sangue de Jesus nos proporciona redenção. Redenção. Essa palavra muito falada no nosso meio, que às vezes a gente já até leu na Bíblia, mas que a gente não tem dimensão do significado do que ela significa. O sangue de Jesus, ele traz uma redenção ao ser humano. Então a gente vai entender essa noite que redenção é uma absolvição de algo que pesava sobre nós. Redenção é muito além de um simples perdão. A redenção, ela vai muito além. É uma absolvição que a gente recebe. E o sangue de Jesus proporciona isso para o homem. Então vamos voltar comigo lá para Adão e Eva. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Santos, purificados, sem pecado. Eles não conheciam a enfermidade, eles não conheciam a morte. E Deus falou para eles: olha, pode usufruir do jardim que eu coloquei em vocês, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que Satanás, não é, em forma corpórea de uma serpente, convence Eva e Adão a comer do fruto da árvore que Deus disse que não era para comer. Falei a semana passada, na verdade a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida fez com que eles fossem ludibriados e caíssem em tentação. E quando eles pecaram, só eles foram prejudicados? Não. Mas agora, por conta do pecado de Adão e Eva, toda a raça humana fora comprometida. Logo, todo ser humano já nasce debaixo de uma sentença maldita de ser pecador. A semente de pecado que estava em Adão, agora alcançou toda a humanidade.
E quando a gente fala disso, a gente precisa entender, aí a gente começa a perceber que o quê? Que na verdade a redenção é a absolvição. A redenção, ela fala da gente ser absolvido porque nós estávamos o quê? Aprisionados. Só pode ser solto quem está preso, sim ou não? Preso pelo quê, pastor? Pela maldição do pecado. O sangue de Jesus nos dá direito a uma redenção, uma absolvição. O sangue de Jesus tira a gente daquela prisão para que a gente possa viver uma nova vida nele. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Amém? Amém. Olha, a redenção implica em quê? Primeiro, quebra da maldição. O que é a maldição? É o mal que perpetuou em Adão e Eva. O mal que estava sobre eles, porque eles pecaram contra Deus. Antes de pecar, eles não tinham maldição, eles tinham a bênção de Deus. Mas porque eles pecaram, então o que estava sobre eles começou a atingir toda a raça humana. Chegou até nós. Irmãos, não precisamos ir longe, ok? Não vamos nem em Adão. Quantos de nós, ou quantas pessoas a gente conhece, que quando a gente olha para ela, a gente fala, uau, casou, vivia uma vida tão tranquila, um casal tão bonito. Mas o marido caiu em adultério, traiu a esposa, acabou com o casamento dele, agora o casal separou. Que triste isso. Não é triste, irmãos? Vocês já estão achando normal igual esse mundo? Não, não é normal não. É triste. Aí você fala, por que será que isso aconteceu? Aí você começa a conversar e você vai perceber que o pai daquele homem cometeu o mesmo pecado de adulterar. Aí você fala, que coisa louca. Então o pai e a mãe daquele homem também eram separados? Eram separados. Aí às vezes você vai puxar, o avô fez a mesma coisa. Ou melhor, um exemplo mais prático. Nossa, fulano não consegue deixar o vício do cigarro. Aí você fala, que doideira, né? Faz tão mal pro corpo. O próprio maço de cigarro, ainda vem uma fotinho lá falando do estado que a pessoa fica? Alguém sabe me dizer? Porque de verdade eu não sei. Mas geralmente tinha uma fotinho, né? Uma pessoa com câncer, a pessoa, né, morrendo ali. E mesmo estando escancarado, o fumante não consegue deixar de ir lá comprar o cigarro. Aí você fala, que coisa louca, tanta informação hoje em dia sobre como é terrível fumar, as consequências do cigarro, e a pessoa não consegue deixar. Aí você vai analisar, você vai perceber que o pai ou a mãe dessa pessoa também tinha um problema com vício. De repente não era cigarro, mas de repente era bebida. Ou de repente era droga, ou de repente era jogatina. Gente, quantos aqui pode falar, eu já vi isso? Eu estou cansado de ver isso. Na verdade, a maldade sendo reproduzida na vida dos filhos. A maldade do pai sendo reproduzida na vida do filho, na vida do neto, na vida do bisneto, na vida do tataraneto e assim sucessivamente. O que é isso? A maldição. E quando a pessoa está nessa condição, ela está o quê? Aprisionada. Você pergunta para uma pessoa, por que você não larga a droga? O que ela fala? Eu não consigo. E logo, se eu não consigo, é porque eu estou o quê? Aprisionado. E se eu estou aprisionado, não depende apenas da minha vontade. Eu até queria largar, mas eu não consigo. Eu me tornei um escravo. Mas olha, como isso pode? O que eu tenho que fazer? Ei, o sangue de Jesus te trouxe eterna redenção. O sangue de Jesus te absolve. O sangue de Jesus é a chave que quebra as cadeias. O sangue de Jesus quebra os grilhões. O sangue de Jesus quebra a maldição. Será, pastor? Sim. Quando a gente vê lá na antiga aliança, Deuteronômio 21, 23, sabe o que era? O que falava na lei daquele povo, no povo hebreu, no povo de Israel?
A lei de Deus dizia o seguinte, que todo aquele que for morto num madeiro é amaldiçoado, é maldito. Qual foi a morte que Jesus sofreu? Foi de bala? Foi por meio de espada que ele morreu? Foi, irmãos? Jesus morreu por meio de uma doença no corpo dele? Não. Qual foi o meio de morte de Jesus? Uma cruz de madeira. Maldito será todo aquele que morrer no madeiro. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo para os Gálatas, capítulo 3, versículo 12 a 14, o apóstolo Paulo traz a confirmação, dizendo na nova aliança, ele diz, olha, porque Jesus morreu no madeiro para se fazer maldito, a fim de que todas as nossas maldições sejam poderosamente quebradas, e a gente receba redenção. Absolvido! Absolvido! Não, mas meu avô fumava, meu pai fumava e eu fumo. Fumava, se você quiser, o sangue de Jesus te põe em liberdade. Porque o sangue de Jesus nos traz redenção, e redenção é quebra de maldição. Redenção, meu irmão, é te dar uma nova vida. Pela fé. É pela fé. O mal não pode perpetuar aonde o sangue de Jesus penetra. Se você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o sangue que Jesus derramou na cruz, espiritualmente falando, recai sobre você, porque esse sangue não tem prazo de validade. E quando esse sangue cai sobre você e penetra no teu interior, então a raiz de maldição que veio dos teus pais, dos teus avós, dos teus tataravós, que veio de Adão e Eva, é quebrada. E você é absolvido dessa condição. Então o maldito, por causa do sangue de Cristo, pode se tornar bendito. O sangue de Jesus faz isso. Faz isso. A redenção implica numa dívida paga. Além da maldição quebrada, uma dívida paga. Como assim, pastor? O homem era devedor. Ele estava condenado, o homem estava condenado. Por quê? Por causa dos seus pecados. E ele devia para quem? Para Deus, que o criou santo, e ele pecou contra Deus. Então, uma dívida de pecado. No século I, havia um hábito da seguinte maneira. Alguém que era pego, cometendo atrocidade para ser preso, condenado. Então essa pessoa, ela era apanhada, e antes dela ser condenada e sentenciada, era pego um pergaminho, ou seja, como uma folha de couro, e ali era colocada, escrita as atrocidades que aquela pessoa cometeu, uma por uma. Por exemplo, alguém foi pego roubando no século I, amém? Essa pessoa que foi pega roubando, ela vai ser agora condenada. Então ela é trazida para ser condenada. Pegava-se então esse papel e nele era registrado: esse fulano de tal, Fernando Campos, cometeu as atrocidades abaixo. Entrou numa residência, roubou tudo que tinha ali, matou os donos da casa, e cada atrocidade era colocada, registrada ali. Não, mas a esposa do Fernando é a doutora Deise, advogada, não importa, vai ter marcado lá no papiro, e ponto. Era hábito no primeiro século, irmãos. Era como as folhas de um processo hoje. E aí a pessoa pagava a pena, e quando ela cumpria a pena, ela ia ser absolvida, ela ia receber redenção. Sabe o que era feito? O juiz que ia liberar aquela pessoa, ele pegava aquele papiro, que era chamado escrito de dívida, abria e começava a riscar aquilo ali, dizendo: a pessoa pagou tintim por tintim e não deve mais nada para a justiça. Século I. E no rodapé daquele papiro, ele ainda registrava em grego: tetelestai.
tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Do grego, trazendo para o português. Está consumado. A dívida foi paga. Aí, irmãos, o que é que a gente vê? Jesus na cruz do Calvário morrendo. E quando ele vai entregar o Espírito para a morte, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E antes de morrer, a sua última gota de sangue saiu do teu corpo. Ele declara: tetelestai, está consumado. Aí a gente pega o apóstolo Paulo escrevendo na Nova Aliança, em Colossenses capítulo 2, do 13 ao 15, olha o que ele fala. Paulo diz assim: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele. O que Deus fez? Perdoando todos os nossos pecados. Irmãos, perdoando todos os nossos pecados. Perdoando todos os nossos pecados. Perdoando todos os nossos pecados. O juiz dos juízes perdoou, riscou todo o nosso pecado. E apagando o escrito de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, esse juiz de juízes, Deus, removeu-a do nosso meio, cravando aquele escrito de dívida, aquele papiro contendo todas as atrocidades, na onde? Na cruz! E tendo despojado os principados e poderes das trevas, os expôs em público, e na mesma cruz, Deus triunfou sobre os demônios que prendiam o homem. Sabe o que Paulo está falando aqui? Irmãos, o escrito de dívida, todas as suas condenações de pecado, tudo que pesava sobre os teus ombros, o juiz dos juízes chamado Deus, por meio de Jesus e do sangue de Jesus, pegou toda essa sentença das trevas sobre a tua vida, cravou na cruz, e o sangue de Jesus riscou cada uma das tuas atrocidades e pecados na cruz. E então o juiz dos juízes, Jesus Cristo de Nazaré, declarou: tetelestai, está paga. A dívida do pecado do homem está paga. A dívida que era contrária contra vocês para com Deus está quitada. Vocês não devem mais nada por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, obrigado, Jesus! Não importa o pecado. Podia estar lá no escrito de dívida, no seu escrito de dívida. Você merecia condenação por causa do teu pecado. Falou mal da vizinha. Foi fofoqueiro. Tinha ciúmes. Talvez no seu escrito de dívida no mundo espiritual tinha lá, matou fulano, matou Beltrano, estuprou não sei quem mais, foi usuário de droga, comandou a boca de fumo. Não importa, era terrorista, não importa, o sangue de Jesus pagou a dívida. Tetelestai, está pago, está consumado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Agora temos paz para com Deus. Porque antes a gente devia, por causa do nosso pecado, gente. A gente vivia uma vida toda errada por causa da maldição, mas agora houve redenção. E a redenção te proporciona a bênção no lugar da maldição. E a redenção te proporciona o pagamento de toda a tua dívida para com Deus foi paga, para te dar uma nova vida. Mas ainda o sangue de Jesus, em segundo lugar, nos proporciona acesso. Lembra que eu falei que
lá no templo ou no tabernáculo, enquanto não tinha um templo, não é na tenda, existiam os 3 compartimentos. Primeiro, átrio, segundo, santo lugar, e o terceiro, santo dos santos. Nos átrios, como era um quintal, qualquer um tinha acesso, criança, mulher, homem. No santo lugar, apenas os sacerdotes tinham acesso. Agora, no santo dos santos, no lugar onde a presença palpável de Deus estava, somente o líder dos líderes, o sumo dos sacerdotes. Mas nós lemos que Jesus se fez o sumo sacerdote. E o que ele fez? Morre na cruz, derrama o seu sangue, ressuscita ao 3º dia e apresenta-se diante de Deus Pai para dizer: Pai, a dívida está paga. É interessante, irmãos, quando você lê sobre a morte de Jesus, a Bíblia diz que quando ele disse tetelestai, está consumado. Sabe o que aconteceu lá no templo? Nesse lugar de 3 compartimentos? Entre um compartimento para o outro tinha porta, e aí um véu separava o santo lugar do santo dos santos, esse lugar santo e sagrado. Tinha um véu na porta. E a Bíblia diz que quando Jesus bradou, está consumado, na mesma hora, esse véu dessa porta fez o quê? Rasgou. Sozinho. E a Bíblia deixa claro que a maneira como ele rasgou, não diz que ele rasgou apenas, e o véu lá do Santo dos Santos foi rasgado. Não. A Bíblia é clara em dizer, e o véu foi rasgado de cima para baixo. Para deixar claro que não foi um homem, por vontade própria, que rasgou aquilo que nos separava de entrar ao lugar onde Deus está. Mas se rasgou de cima a baixo. Se o véu rasgou de cima a baixo, o próprio Deus rasgou o véu. O próprio Deus disse: o sangue do meu filho foi derramado, o povo está perdoado, e agora eles podem acessar a minha presença. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora agora brilha. Porque foi rasgado só pra te adorar. Aleluia! E fazer teu nome e te dar estamos nós. E o véu que separava, e o véu que separava. Você crê nisso? Você crê nisso? A luz que outrora agora brilha. Brilha mais só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar. Nós te damos, Senhor, nós te damos. Estamos nós aqui.
véu rasgou. Deus estava sinalizando, no meu ponto de vista, duas coisas. O primeiro é que Ele estava doidinho para poder receber todos nós na sua presença. Ele podia ter esperado Jesus ressuscitar para rasgar. Mas Jesus falou, está consumado, e o véu de cima a baixo rasga e abre o acesso à presença dele. Não vou falar que Deus estava ansioso, porque vamos chamar de herege. Mas eu creio que Deus estava ali aguardando. Porque se o sangue de Jesus não fosse derramado, o homem não estaria perdoado. E sem o perdão, o homem não podia estar na presença de Deus. Ele precisava de representantes para entrar lá. Agora, a gente não precisa de mais ninguém para entrar na presença de Deus. Você não precisa do pastor, você não precisa de líder, você não precisa do teu apóstolo, você não precisa do profeta, você não precisa de ninguém. O escritor aos Hebreus vai escrever, sabe o quê? Agora, entrem com confiança e ousadia no trono da graça, no lugar aonde Deus reside. Você não precisa de mediador, a não ser o sangue de Jesus Cristo para acessar. Eu acho lindo, irmãos. O acesso está livre. Essa porta agora que tinha o véu impedia as pessoas de entrar, agora está aberta. Pode entrar. Deus está chamando a gente para a presença dele. Ele está dizendo, venham, 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 porque o sangue de Jesus foi derramado para te perdoar. Eu sou santo, eu não podia te receber como pecador, mas agora por causa do sangue de Jesus, você pode entrar diante de mim. Isso é incrível, gente. O próprio Deus tomou a decisão de rasgar aquilo que nos separava dele. E agora está aberto. Pode entrar. Você pode simplesmente levantar a tua mão e falar, eu te amo, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado porque agora eu não preciso de mais ninguém, nenhum mediador a não ser Jesus Cristo, para entrar diante da presença do Pai, do Senhor de toda a terra, de toda a glória. E eu falo, Ele me ouve. E agora Ele pode falar e eu posso ouvi-lo. O acesso está aberto. Mas o legal é que, por exemplo, espiritualmente falando, obviamente, né, gente? Eu entro por essa porta. E quando eu chego lá, eu não encontro só o Senhor. Mas quem que eu encontro lá também? Encontro Jesus, encontro Deus, Espírito Santo, sim. Os anjos, sim. Mas quem que eu encontro mais lá? Quem? Eu encontro tantos outros que também receberam redenção por causa do sangue de Jesus. Então, se você recebeu a redenção pelo sangue de Jesus, nós nos encontramos aonde? Na sala do trono, o lugar aonde a presença de Deus está. O acesso está aberto. Não para mim apenas, mas para todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador e receber o seu precioso sangue pela fé sobre a sua vida. É incrível. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O véu está aberto e Ele está anunciando, quem quiser a minha presença, quem quiser saber quem eu sou, quem quiser receber de mim, quem quiser desfrutar de mim, pode entrar, receba o meu filho. E aí, de repente, tem uma família espiritual lá dentro comigo. Se você recebeu Jesus, se você caminha com Jesus, se o sangue dele está sobre a tua vida, quando eu vou à sala do trono, nós nos encontramos espiritualmente lá, sabe por quê? Porque Deus é o Pai que tem muitos filhos.
não se trata só de você, se trata de nós. O reino de Deus é nós. No reino de Deus não é no singular, o reino de Deus é no plural. No reino do nosso Pai é plural. Pai nosso, não é Pai meu, é Pai é nosso. E é o escritor de Hebreus no capítulo 10, gente, ele vai dar é incrível. Ele fala agora, se vocês são irmãos por causa desse sangue, porque se eu recebi, fui perdoado, minha dívida foi paga, eu entro diante da presença de Deus, Ele é o meu Pai, mas Ele também é o teu Pai. Então agora nós somos irmãos pela fé, por causa do sangue de Jesus. E aí ele vai dizer, então, mutualmente, se encorajem. O escritor vai dizer, olha, se vocês são irmãos por causa do sangue de Jesus, um encoraja o outro. Encoraja no amor, encoraja a fazer boas obras, encorajem a permanecer firme. Se um cair, você irmão, vai lá e ajuda a levantar. E não deixem de congregar. O que é congregar? É isso aqui, ó. É estar à mesa com seus irmãos. Eu não participo, não sou membro de nenhuma igreja, mas eu sou de Jesus, porque eu sou a igreja. Quem te falou? Onde está na Bíblia? Eu quero livro, capítulo e versículo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que agora nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Não diz que eu sou a igreja. Então eu posso ser o braço, você pode ser o pé, o outro pode ser a canela, o outro pode ser a frieira. Sempre tem. Porém, se eu que sou o pé falar, eu não quero mais estar junto, eu vou lá e eu mesmo me mutilo e caio fora. O corpo continua tendo vida, porque uma pessoa pode sobreviver sem um pé, sim ou não? A pessoa pode sobreviver sem a perna, sem um braço, pode. Mas e o pé que foi arrancado? Continua tendo vida? O que acontece com ele? Ele apodrece e morre. Então o escritor aos Hebreus está falando, então nessa sala do trono, nesse lugar onde nós nos reunimos como família de forma espiritual, animem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros no amor e nas boas obras. E ninguém deixem a congregação, deixem de estar com os irmãos, para que você não morra. O sangue de Jesus, meu irmão, te dá acesso. Como é maravilhoso quando a gente está na estrada, um trânsito danado para passar pelo pedágio. E aí você tem lá não estou ganhando nada para falar deles. Você tem a tagzinha, a tag, é isso. Eu não vou falar nome de empresa, não estou ganhando nada para isso. Aí você tem a tagzinha, aí você vê aquela fila quilométrica de pessoas que vão pagar, não é no dinheiro, o pedágio, mas você tem a tagzinha, e aí você, a cancela só levanta e você tem livre. Corre para o teu Pai, vai diante dele, vá buscar ele, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo coração, é o que Deus falou. Mas para a gente concluir, o sangue de Jesus também nos proporciona santificação. Irmãos, o homem era puro, não tinha malícia, não tinha pecado, não tinha. Mas quando ele pecou, Satanás manchou a pureza do homem, do ser humano, estou dizendo, com o pecado. Por isso que sem derramamento do quê? De sangue não há perdão. Por que Jesus teve que derramar o sangue dele? Porque é por meio do sangue de Jesus que eu e você podemos ser purificados, santificados. E o que é ser santificado? O que é ser santo?
A gente fala de santo, se a gente falar com algumas pessoas, oi santo, tudo bem? A pessoa vai falar, não, eu não sou santo não, pelo amor de Deus. Mas a palavra santo, gente, significa ser separado. Não quer dizer que você é perfeito. Santo é separado, não é perfeito. Ah, então eu sou um santo. Vire para o irmão que está ao seu lado, toque na mão dele e diga, prazer, eu sou o santo de Deus. Vai, irmão, tá com medo do quê? Isso, eu sou o santo de Deus. Porque isso significa que você é separado por Deus. Significa que o sangue de Jesus está aplicado na tua vida. E significa que uma obra de santificação começou na tua vida. E como essa santificação acontece, pastor? Querido, o que nos separava do acesso a Deus? O pecado. Jesus e Deus resolveu a questão da separação? Sim. O que ele fez para resolver a separação e nos absolver da condenação eterna? Derramou sangue. E agora, por causa do sangue, eu sou perdoado. E se eu sou perdoado, o Espírito de Deus vem morar dentro de mim. E qual que é o nome que a Bíblia dá para o Espírito de Deus? Qual é um dos nomes que a Bíblia dá para o Espírito de Deus, gente? Vocês estão com medo? É Espírito Santo. Porque qual que é o papel do Espírito Santo dentro de nós agora? Santificar. Antes, o Espírito de Deus não podia vir morar em nós. Porque a gente estava vivendo uma vida de pecado, a gente não queria saber do sangue de Jesus na nossa vida. Mas quando eu recebo Jesus, eu recebo o sangue dele, então eu recebo redenção, eu recebo livre acesso e eu recebo santificação. Porque o Espírito dele vem morar dentro de mim. É o que a Bíblia diz. Não estou inventando história. E aí o Espírito Santo dentro de mim começa a me santificar. E essa santificação implica no quê? De que somos santos. Somos separados agora. Somos melhores do que os outros? Não, mas somos diferentes. Sim ou não? Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se você é igual a todo mundo, tem alguma coisa errada com você. Sim ou não? Se lá no teu trabalho você é igual a todo mundo, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Você não é separado. Porque quem é separado é separado. Quer dizer que a gente é aqueles crentes chato? De forma nenhuma e nem deve ser. Mas quer dizer que lá na minha empresa todo mundo fala palavrão, mas porque eu sou separado, tenho o Espírito Santo dentro de mim, fui comprado pelo sangue de Jesus, sou filho de Deus, tenho acesso a Deus, sou perdoado, eu não falo palavrão. Quer dizer que todo mundo tem casinho dentro da empresa? Não, eu sou um homem casado ou solteiro. Eu não tenho caso com ninguém, porque tenho uma aliança com Jesus. Se eu sou casado, eu sou fiel à minha esposa e eu prometi que eu vou ser fiel até a morte. Se eu sou solteiro, eu não vou namorar com qualquer pessoa. Eu vou esperar alguém que Deus vai preparar para mim, que teme a Deus, que ama a Deus como eu amo. Não, mas na empresa todo mundo adultéria, mas eu não sou todo mundo. Eu sou um santo separado por Deus. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. As minhas atitudes vão revelar quem eu sou. E é só na igreja, irmãos? Não. Aqui é fácil. Sim ou não? Eu quero saber se você é santo, se você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, filho de Deus, tem acesso à presença de Deus. Quero saber no teu trabalho, como você é conhecido. Eu quero saber na tua vizinhança, como você é conhecido. Quero saber lá na tua escola, como você é conhecido lá. Hã? Eu quero saber se eu pegar o teu Instagram e eu for lá nas buscas, se você é santo. Eu quero saber se eu for no teu histórico, na internet, se você realmente é santo. E aí? Nós estamos sendo santificados, transformados. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, porque agora o véu foi rasgado. Agora nós não temos aquilo que nos impede, a ignorância não está mais sobre nós. Então a gente contempla a glória de Deus, porque temos acesso à presença de Deus. E na medida em que vamos contemplando quem Deus é, recebendo o entendimento de quem Ele é, a graça, a glória, o poder, a santidade, a majestade, o senhorio, o soberanismo de Deus, então
Porque a gente contempla isso, a gente vai sendo transformado, santificado, de volta à imagem de Deus. Porque quando o homem pecou, ele caiu. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus, mas a imagem foi manchada. Mas quando ele contempla a glória de Deus, porque agora ele tem acesso pelo sangue, ele contempla quem Deus é, ele recebe o entendimento. Agora ele não é mais ignorante a respeito de Deus, ele vai conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus. Então, na medida em que ele vai vivendo isso, ele vai conhecendo todas as características. Todas não, que é impossível, porque Deus é infinito. Mas ele vai conhecendo quem Deus é, o vislumbre de quem Deus é. E na medida em que ele vai conhecendo, aquilo vai chocando ele. Ele vai vendo quão distante ele está ainda de Deus. Ele vai se arrependendo, ele vai deixando o pecado, e Deus vai santificando ele, aperfeiçoando ele, melhorando ele, e ele vai então voltando a ser a imagem de Deus como era no princípio. Porque ele viveu, ele teve uma experiência de glória em... Então, filho de Deus, cristão, crente, evangélico, como você queira se chamar, se você não acessa o trono da graça, o lugar onde Deus está assentado, se você não tem uma vida com Deus, você não consegue ser transformado, santificado. Então entenda, meu irmão, uma pessoa que diz que é crente, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que pode, olha, ela pode levar o título que ela quiser, mas se as atitudes dela não condiz com o que ela realmente, com quem Deus é, então ela tem alguma coisa errada. Porque se eu sou filho de Deus, se eu tenho tido encontros com a presença de Deus, se eu fui perdoado por Ele, eu contemplo quem Ele é, eu vou conhecendo quem Ele é, então eu vou sendo transformado de glória em glória, de patamar a patamar. Quer dizer que do dia para a noite eu era uma tranqueira, agora eu já sou um santo puritano? Não! Mas quem olha para mim vai ver que eu sou melhor hoje do que eu era ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Eu estou parecendo cada dia mais com Jesus. Esse de verdade entendeu que o sangue de Jesus trouxe redenção. Esse de fato entendeu que o acesso à presença dele está aberta. Eu não preciso de ninguém para ficar mediando a minha vida com Deus. Eu tenho acesso por meio de Jesus. E esse entendeu que agora o sangue de Jesus vai nos purificando de todo pecado. Deus olha para nós e Ele vê o que está distante daquilo que Ele projetou, daquilo que Ele criou. Ele arranca de nós quando nós nos arrependemos e deixamos Ele fazer isso. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Para a gente concluir e terminar, o sangue de Cristo nos proporciona redenção. Diga redenção. O sangue de Cristo nos proporciona acesso. O sangue de Cristo nos proporciona santificação. Agora sim eu falar, vamos juntos? O sangue de Cristo nos proporciona. O sangue de Cristo nos proporciona. O sangue de Cristo nos proporciona. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. E se não há perdão, não há nova vida. E se não há nova vida, não há vida. Porque a vida está naquele que derramou o seu próprio sangue por amor a mim e a você. Está disponível para todos os homens, mas apenas aqueles que recebem isso, apenas aqueles que creem nisso, apenas aqueles que se rendem a isso, podem viver tudo isso que o sangue nos proporciona. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.